Boa noite a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do programa de Biolousada em Casa. Este programa já reconhecido e querido de tantos, que nos tem trazido aqui temas tão interessantes e que nos permite aprender mesmo uma sexta-feira, quando já estamos cansados depois de uma semana de trabalho. O meu nome é Luís Guilherme Sousa, faço parte aqui da equipa de Conservação da Natureza e Educação Ambiental do município de Lousada, e hoje tenho o privilégio de ser aqui o vosso anfitrião. E connosco hoje, então, temos a doutora Patrícia Tiago, com o tema do papel do cidadão do Registro da Biodiversidade Nacional e o exemplo da plataforma do Biodiversity for All. Patrícia Tiago é atualmente coordenadora do Gabinete de Comunicação do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais do CE3C da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É doutorada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na área de Ciência Cidadã. É membro fundadora do projeto de Ciência Cidadã do Biodiversity for All, lançado em 2010, e que procura juntar o maior número de pessoas no conhecimento e registro da biodiversidade nacional. É também membro fundador da Associação Europeia de Ciência Cidadã, organização que agrega mais de 200 indivíduos e organizações de 28 países, onde tem tido um papel ativo nos grupos de trabalho de política, estratégia e governança e de bioblitzes. Tem colaborado nas áreas de comunicação, divulgação de ciência e educação ambiental com entidades como o Oceanário de Lisboa, a Fundação Oceano Azul, a Fundação Carlos de Gulbenkian, a Sociedade Portuguesa de Botânica e a Associação Bandeira Azul. Muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigado por teres aceito o convite. Acho um tema fascinante para esta sessão e para o público-alvo que nós temos. E pronto, dou-te a minha palavra. Uma boa sessão a todos e obrigado por assistirem. Obrigada antes de mais pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu já dizia antes de começarmos aqui esta conversa, já estava aqui a dizer ao Luís que tenho acompanhado de perto o trabalho incrível que o município de Lousada tem feito na área do ambiente e portanto dar os parabéns ao Luís, a toda a equipa, à Milene, que também me fez este convite para estar aqui hoje a falar de um tema de que eu gosto muito e portanto eu vou aqui fazer uma partilha da tela para ver se vocês conseguem ver tudo bem. Luís, só confirmar, está só a passar para a modo de que estão a ver tudo bem, não estão? Tudo ótimo. Ok, então o tema da minha conversa, e hoje deram-me imenso tempo para falar, portanto posso estar aqui a falar com um bocadinho mais calma, não quero dizer, não vou também ser muito exaustiva, mas terei um bocadinho mais calma e poderei falar e explicar aqui algumas coisas, se calhar com mais algum tempo. Vamos falar um bocadinho sobre, de facto, o papel que o cidadão pode ter no registro da biodiversidade e, portanto, vamos falar sobre ciência cidadã e depois vou dar aqui um bocadinho o exemplo no final da plataforma Biodiversity for All. Mas pus aqui também um ou dois slides um bocadinho mais pessoais, só para vocês perceberem também como é que esta, no fundo, tema da ciência cidadã acabou por vir parar de uma forma um bocadinho inesperada na minha vida. Como o Luís já disse, eu sou bióloga de formação e comecei por fazer trabalho muito de mais de investigação, mas depois o mundo acabou por dar aqui umas voltas e a minha vida tem andado muito entre a parte mais científica e a parte de comunicação, que também é uma área de que gosto muito. E por isso mesmo o tema da ciência cidadã acaba por encaixar muito bem na área de que eu gosto e na qual eu gosto de trabalhar. Eu não tenho a certeza e portanto não sei se as pessoas que me estão a ouvir se têm mais ou menos noção do que é afinal isto da ciência cidadã, mas eu coloquei aqui este slide precisamente para vos mostrar que no fundo a ciência cidadã é de facto o envolvimento dos cidadãos em atividades de investigação científica, mas no fundo este envolvimento tem vindo a ser cada vez mais trabalhado, ou seja, no início os primeiros projetos de ciência cidadã acabavam por ser projetos muito do ponto de vista contributivo, em que os cidadãos davam registros, davam dados à comunidade científica que os utilizava nos seus trabalhos. Mas com o tempo a verdade é que a ciência cidadã tem vindo também a ganhar um bocadinho, um campo um bocadinho mais abrangente e acaba por envolver as pessoas de uma forma ainda mais direta, ou seja, há cada vez mais projetos que são projetos colaborativos, em que os cidadãos não são apenas contribuintes com dados para a ciência,
mas eles próprios também ajudam os cientistas em várias fases do processo científico, e os projetos de ciência cidadã de cocriação, que são os projetos que em inglês até se chamam os projetos de Extreme Citizen Science, ou seja, são projetos extremos em que os cidadãos são convidados a participar desde o início, desde no fundo a elaboração da questão científica por trás do projeto, até ao final, até ao tratamento dos dados, até à disseminação dos resultados desse projeto de ciência cidadã. E, portanto, a verdade é que há cada vez mais projetos diferentes de ciência cidadã, e apesar de ser relativamente recente, e eu ainda colocava aqui muito este relativamente recente, o conceito de ciência cidadã surgiu na década de 1990, já o recente já é relativo, não é? Portanto já estamos a falar de 30 anos, mesmo assim, mas a verdade é que não é só nessa altura, portanto no fundo os projetos de ciência cidadã já existiam, só que existiam com outras designações, chamavam-se ciência participativa, ciência colaborativa, e tinha aqui algumas nuances, alguns conceitos que são ligeiramente diferentes. Aqui na década de 90, de facto, este tema e este nome, designação de ciência cidadã, passou a ser utilizada e passou a ser utilizada simultaneamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas o significado que lhe davam à ciência cidadã nos dois locais era diferente. Enquanto que nos Estados Unidos, nesta altura, eles consideravam ciência cidadã um bocadinho aquilo que estávamos a falar, que é a contribuição dos cidadãos com dados muito na área da ornitologia, do estudo das aves, portanto havia muitos cidadãos naturalistas que no fundo informavam e que apoiavam o trabalho científico fazendo observações de aves. Portanto, no fundo, os ornitólogos amadores, que também existem por todo o mundo espalhados. No Reino Unido, o significado já era um bocadinho diferente e já tinha mais a ver com o envolvimento das pessoas na área mais política, nas decisões políticas, nas escolhas, quer a nível de políticas locais, quer a nível de políticas mais nacionais. Portanto, na verdade, este conceito surgiu de uma forma um bocadinho diferente nos dois locais. Foi evoluindo e acabou por surgir apenas no dicionário de Oxford em 2014, portanto, o que mostra aqui que é de facto bastante recente. Portanto, esta foi a primeira entrada no dicionário de Oxford, em que no fundo a designação, a definição é bastante semelhante àquela que está ali em cima, não é? Portanto, o trabalho científico levado a cabo por membros da sociedade, não é? Muitas vezes em colaboração com cientistas ou seguindo o apoio de instituições científicas, portanto, mas a verdade é que é algo que tem algumas características que são ligeiramente diferentes, apesar de já existir com outros nomes, ligeiramente diferentes da tal ciência participativa e colaborativa que existia anteriormente. Só dizer que esta entrada em Oxford, portanto no dicionário de Oxford em 2014, foi relevante, mas ele já estava definido na Wikipédia, portanto no fundo em projetos mais colaborativos, como é a Wikipédia, já havia uma definição anterior de ciência cidadã que estava disponível nas redes, no fundo, na internet. Depois, só para vos dar aqui um exemplo, o projeto, o Biodiversity for All, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, mas só para vos dar aqui um enquadramento, ele surgiu em 2010, portanto nós começámos a desenvolver a ideia em 2009 e ele acabou por ficar online em 2010. E este ano, portanto esse ano entre 2009 e 2010, nós acabámos por falar com muitas pessoas, falámos com investigadores, falámos com ONGs, falámos com muitas pessoas diferentes para perceber se de facto fazia sentido desenvolver aquilo que estávamos um bocadinho a imaginar. E o que as pessoas nos diziam muitas vezes era que sim, que a ideia era interessante, mas que em Portugal nós de facto não éramos um país de naturalistas e portanto ia ser difícil pôr as pessoas a registar, a ir para o campo, dar informação sobre a biodiversidade, não ia ser fácil. E eu acho que este exemplo é muito, mostra bem como de facto as coisas e mesmo até as próprias, no fundo, culturas e tradições dos vários países acabam por conseguir ser mudadas. Nós associamos muito
esta parte mais dos naturalistas, muito a países, por exemplo, ao norte da Europa, os holandeses, a países, por exemplo, anglo-saxónicos, Inglaterra, os Estados Unidos, mas a verdade é que as tradições também se criam e, por exemplo, este projeto que eu tenho aqui, que é o mais antigo programa de ciência cidadã que está ainda a decorrer, que é um programa de ciência cidadã que surgiu nos Estados Unidos e que surgiu precisamente para ir um bocadinho contrariar uma tradição que existia nessa altura, que no final do século XIX os caçadores, na altura do Natal, faziam uma atividade que se chamava o Christmas Side Hunt, ou seja, na altura do Natal eles iam para o exterior e faziam as suas caçadas e depois tinham os seus troféus de caça, portanto, ver quem é que tinha apanhado maior quantidade de espécies mais raras ou maior quantidade de espécies de indivíduos também. E a verdade é que nesta altura estavam a surgir nos Estados Unidos, foi na altura em que estavam a surgir muitos movimentos conservacionistas e estava a começar a haver uma grande preocupação com uma série de espécies e as aves era um dos grupos que estava a ser mais, no fundo estava a ser alvo de facto destas preocupações. E há um ornitologista que era também ornitólogo e que era também um biólogo de formação, que era o Frank Chapman, que vai nesta altura criar precisamente, tentar criar aqui uma nova tradição, a que ele deu o nome de Christmas Bird Census, que nós ainda conhecemos como a contagem de aves de Natal, que surgiu a primeira edição de facto em 1900 e que a ideia era no fundo ir um bocadinho contrariar um bocadinho a tal tradição de caça feita na mesma altura. Esta primeira contagem de aves de Natal envolveu 27 pessoas que registaram espécies em 25 locais diferentes, todos mais ou menos na região da América do Norte, relativamente perto de centros urbanos. E a tradição foi ficando e foi ganhando raízes e foi cada vez tornando-se mais forte, não é? E eu coloquei aqui uma edição, a edição do inverno de 2012-2013, só como exemplo, estamos a falar de pouco mais de 100 anos depois, eles já tiveram 71.531 cidadãos a participar em 2.369 localidades diferentes espalhadas pelo mundo inteiro. Ou seja, normalmente associamos no fundo, esta atividade de naturalismo amador e os naturalistas amadores a estes países, mas a verdade é que também foi uma construção e foi, no fundo, um processo até chegar aos números que hoje em dia se conseguem ter. E por isso, acho que não nos demoveu muito quando nos diziam que nós não éramos um país de naturalistas, de facto não somos, mas estamos a ganhar, e estamos a ganhar essa tradição e esperemos, e eu acho que vou-vos mostrar aqui resultados que nos mostram que de facto não vamos precisar de 100 anos para ter os números impressionantes que de facto a contagem de aves de Natal tem hoje em dia. Portanto, temos uma tradição naturalista que se está a criar e que se está cada vez mais a valorizar, porque de facto também é muito abrangente e é muito utilizada a muitos níveis diferentes. A verdade é que neste momento, quando pensamos em ciência cidadã, ela é relevante para os cidadãos, mas é também relevante para os cientistas. O número de trabalhos publicados por cientistas que utilizam a ciência cidadã ou como ferramenta de recolha de dados, ou que vai muitas vezes complementar o próprio trabalho científico, quer como eu, que acabei por ir uma área um bocadinho diferente, que é estudar a própria ciência cidadã. Portanto, eu mais do que utilizar os dados, utilizo-os um bocadinho para tentar perceber de que maneira é que os dados de ciência cidadã são, por exemplo, fidedignos comparados com dados científicos, de que maneira o que é que motiva as pessoas a participarem em projetos de ciência cidadã. Portanto, no fundo, o que me interessa mais a nível de trabalho científico é perceber precisamente, compreender o processo da ciência cidadã e compreender as mudanças para a ciência que a ciência cidadã nos pode trazer.
Outra razão para o crescimento da ciência cidadã é o facto de estarem a aparecer cada vez mais, e tenho aqui as primeiras três, mas já há mais que estão também a surgir, associações de ciência cidadã. A primeira surgiu nos Estados Unidos, onde também estava mais avançado, a ciência cidadã estava mais avançada, e surgiu em 2010, e se vocês repararem, eu ainda há bocado disse-vos o projeto, o Biodiversity for All, também surgiu em 2010, portanto estamos a falar na mesma altura. Depois, 3 anos depois, tivemos o aparecimento da Associação Europeia de Ciência Cidadã e 3 anos depois a Associação Australiana de Ciência Cidadã e, como vos digo, há outras associações que estão pelo mundo inteiro que se estão a criar. E estas associações são muito importantes, porque quando eu falo de ciência cidadã não estou a falar apenas na minha área, que é a biodiversidade, estamos a falar quando falamos das associações, estamos a falar de projetos em áreas muito diferentes, como já vos vou mostrar agora aqui a seguir. Portanto, há projetos de ciência cidadã em praticamente todas as áreas científicas. E a verdade é que estas associações acabam por ser muito interessantes, porque as pessoas discutem as ferramentas que existem, no fundo falam sobre as abordagens que estão a ter, por exemplo, imaginando abordagens que eu estou a fazer na área da biodiversidade e que se calhar em algumas formas podem ser utilizadas por outras áreas científicas. E, portanto, estas trocas de ideias, que surgem muitas vezes em projetos que são conjuntos com outras pessoas da associação, ou nos congressos que decorrem da associação, acabam por ser extremamente relevantes para o crescimento desta área da ciência cidadã. E como vos estava a dizer, nós associamos a ciência cidadã, e no meu caso que trabalho com biologia e biodiversidade, a estas áreas, porque de facto são das áreas que têm mais, em que a ciência cidadã tem uma maior relevância, mas há projetos de ciência cidadã que estão a decorrer em áreas muito, muito diferentes. E eu ainda há bocado estava-vos a dizer que a ornitologia, o estudo das aves, é uma área-chave na ciência cidadã, teve um bocadinho na fundação e teve nas bases do aparecimento da ciência cidadã, mas não foi a única. A área da astronomia vive desde sempre também muito baseado no trabalho de astrónomos amadores. Portanto, a área da astronomia também tem uma forte tradição de ciência cidadã. Depois há áreas muito diferentes, o próprio clima, muitas áreas da física e outras em que nós, por exemplo, os nossos próprios telemóveis podem servir como apoio, porque nos podem dar, sei lá, registro de determinado, por exemplo, do som, de fatores poluentes, por exemplo. Portanto, há projetos que estão a aparecer também nestas áreas. E depois a área das ciências sociais, a história, as literaturas, portanto, todas estas áreas que, no ponto de vista científico, estas áreas do ponto de vista científico, acabam por também ter projetos de ciência cidadã. Eu agora às vezes brinco um bocadinho porque felizmente a minha área é a biologia e a biodiversidade, e isto ajuda bastante porque o nosso foco é um bocadinho no exterior, ou seja, nas espécies que ocorrem à nossa volta, e o ser humano acaba por ser um elemento que está fora e que pode contribuir com informação sobre as espécies que o rodeiam. Felizmente não trabalho na área, por exemplo, da medicina, das ciências sociais, em que já é muito mais complicado falar na ciência cidadã, porque o objeto de estudo é muitas vezes as pessoas e, portanto, quando as pessoas estão a dar informações sobre elas próprias, será que isto é considerado um trabalho de ciência cidadã ou um trabalho de ciência normal, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho mais complexo nestas áreas, mas há vários projetos. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que com o Covid também surgiram vários projetos de monitorização, onde é que estavam as pessoas, no fundo, conseguir perceber, mapear a presença das pessoas, mas há um projeto muito mais antigo, que era o projeto da GripeNet, em que o que se fazia era precisamente quando as pessoas começavam a dar informação, porque no fundo estavam a colaborar com os investigadores que faziam este projeto, dos seus sintomas, não é? Quando começavam a apresentar uma sintomatologia de gripe, acabavam por perceber que muito pouco tempo depois começavam a aparecer os picos de gripe, ou seja, os dados que os cidadãos davam aos cientistas acabavam por conseguir antecipar um pouco o aparecimento dos picos de gripe. E outro muito interessante também que acontece na área da medicina é a procura na internet por determinadas palavras. Portanto, quando as pessoas começavam à procura de determinados sintomas e a fazer buscas no Google sobre determinados sintomas, podia mostrar o que
que no fundo iria aparecer um pico, neste caso também da gripe. Portanto, há uma série de projetos, mas em áreas muito mais, às vezes, difíceis de perceber se o ser humano é o elemento, é o objeto de estudo ou é um objeto que está a contribuir com a informação, neste caso. Em relação a Portugal, bom, em relação a Portugal, como já viram, se a ciência cidadã é recente no mundo, em Portugal ainda mais, portanto os projetos de ciência cidadã, que na altura não se chamavam ciência cidadã, surgiram precisamente a partir de 2010, o Biodiversity for All foi um dos primeiros, mas já havia, por exemplo, projetos da CPE a decorrer anteriores que lhe davam outra designação, esta ciência colaborativa. Mas nós, de facto, e acho que há aqui algumas premissas que são importantes referir, não tínhamos uma grande tradição naturalista, esperemos nós a ganhar, mas não tínhamos. Também não somos uns cidadãos muito ativos, reivindicativos, se compararmos, por exemplo, com Espanha, em que qualquer coisa os move e eles são mais ativos e têm uma cidadania, estão mais, no fundo, habituados a uma cidadania ativa, cá também estamos a ganhar, mas não temos tanto essa tradição. O caso da CPE eu acho que também é bastante relevante, não é? Nós ainda há bocado estávamos ali a ver sociedades ornitológicas nos Estados Unidos que vinham já de 1900 e até um pouco antes de 1900, a CPE surgiu, e é já muito antiga, não é? Mas surgiu em 1993, portanto estamos a falar quase 100 anos depois de muitas outras, e até mais, de muitas outras espalhadas pelo mundo inteiro, mas a verdade é que nestes relativamente poucos anos, 10 anos, um pouco mais de 10 anos, a ciência cidadã em Portugal está a crescer imenso e cada vez há mais pessoas a trabalhar nesta área e cada vez há mais projetos de ciência cidadã. Coloquei aqui só uma data, só para terem ideia, em 2017 decorreu o primeiro Encontro Nacional de Ciência Cidadã, que neste caso foi promovido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas depois disso já nos organizámos e já decorreram mais 2 Encontros Nacionais de Ciência Cidadã, que estão a ser organizados por uma rede nacional de ciência cidadã, que é uma rede informal, ou seja, não é uma associação, não é nada muito formal, mas são muitas pessoas em áreas muito diferentes que estão a trabalhar que têm interesse pela ciência cidadã e que estão a trabalhar em projetos que estão a utilizar a ciência cidadã. Portanto, é uma área que está a crescer mesmo em Portugal. Como vos disse, a verdade é que a biologia, a conservação e a ecologia, aliás houve um trabalho feito em 2016 que mostra precisamente isso, são de facto as áreas científicas que mais utilizam esta, que pode ser uma ferramenta, considerada uma ferramenta, no fundo de recolha de informação sobre no fundo temas bastante diferentes, mas sobre a biodiversidade é um deles. E claro que a ciência cidadã tem vindo a ganhar muito com as novas tecnologias, não é? Portanto, a verdade é que muitos anos atrás, nós quando precisávamos de dados de biodiversidade, tínhamos que ir às bibliotecas, tínhamos que recorrer à informação que estava nas universidades e outro tipo de bibliotecas, mas o aparecimento da internet veio revolucionar isso, não é? Neste momento nós durante muito tempo tivemos acesso a muita outra informação que estava disponível na internet e posteriormente, com o avanço da internet, para além de conseguirmos ir consultar a internet, conseguimos passar a contribuir com a informação sobre aquilo que estávamos a ver ou sobre muitos variados projetos contributivos. E, portanto, as tecnologias têm vindo, de facto, a facilitar o crescimento desta área da ciência cidadã e a possibilidade muito maior dos cidadãos se envolverem com projetos científicos. A nível da biodiversidade, e agora começando aqui a estreitar no fundo a nossa conversa, a nível da biodiversidade isto é extremamente relevante. Sabemos que há um problema grave, uma crise grave na biodiversidade, este problema será praticamente tão grande como o problema das alterações climáticas, e a verdade é que é necessário percebermos
como é que está a evoluir a biodiversidade no planeta, não é? Conseguirmos avaliar as mudanças na biodiversidade, conseguirmos perceber que espécies é que estão a desaparecer, que espécies é que estão bem ou que estão a recuperar, portanto, tentar perceber estas tendências populacionais nas várias espécies e, no fundo, na biodiversidade de uma forma geral, é muito importante. Eu coloquei aqui um exemplo, provavelmente a maior parte das pessoas se calhar não conhece, mas há uma grande, no fundo, base de dados que os cientistas utilizam com muita frequência, que recolhe dados de biodiversidade pelo mundo inteiro, que é este GBIF, o Global Biodiversity Information Facility. E este GBIF, durante muito, muito tempo, recolhia muita informação, por exemplo, dos museus, que estava presente nas universidades, e a verdade é que o GBIF cada vez mais tem vindo a utilizar e a recolher dados de ciência cidadã, que são hoje, de facto, os projetos que mais contribuem com a informação para o GBIF. Portanto, na verdade, a ciência cidadã tornou-se, nos dias de hoje, uma fonte enorme de informação que os cientistas podem utilizar e que os cidadãos também o podem utilizar pelo seu interesse pessoal, mas também para ficar a conhecer, no fundo, contribuir para a sua educação ambiental. Portanto, de facto, é uma área que eu acho fascinante e muito, muito relevante. Só para vos dizer que a verdade é que durante muito tempo estes dados não estavam disponíveis e era muito difícil de chegar, e que com a ciência cidadã eles passaram a estar praticamente ao alcance de todas as pessoas. Coloquei aqui no fundo, 4 plataformas de recolha de dados de biodiversidade. Este aspecto que coloquei aqui do iNaturalist não é, se vocês abrirem hoje em dia o iNaturalist, ele não tem nada este aspecto, isto é o aspecto que ele tinha quando começaram, ou seja, nós, o Biodiversity for All, quando começámos a desenvolver a ideia, foi praticamente na mesma altura do iNaturalist, ao ponto de nós não os conhecermos quando começámos a desenvolver a ideia em Portugal. Éramos um grupinho muito pequeno, na altura de 4 pessoas, 3 biólogos e um programador, aliás, 2 biólogos, o programador também era biólogo, e tínhamos um quarto elemento que não tinha nada a ver com estas áreas, era de engenharia eletrotécnica, e era de facto também um curioso e um interessado por estes assuntos. E a verdade é que quando começámos a criar o projeto, começámos a tentar perceber o que é que existia, e o iNaturalist na altura ainda não era uma referência. O iSpot, sim, o iSpot já existia. O iSpot neste momento tem muito pouca visibilidade, era um projeto inglês que tinha um forte componente educativa, mas que aos poucos foi acabando por perder alguma da sua força, e hoje em dia não é um projeto que seja muito conhecido a nível internacional. Depois coloquei aqui o Observado era o projeto a que nós estivemos associados durante os primeiros 8 anos em que existimos, portanto os primeiros 8 anos de Biodiversity for All tivemos uma ligação ao Observado. Era um projeto holandês que tinha muita informação, inclusivamente muita informação recolhida pelos holandeses em Portugal, mas a questão é que era um projeto que não era muito, do ponto de vista visual, era difícil de utilizar, a aplicação não era muito agradável de explorar e de, no fundo, recolher informação, e portanto tivemos alguma dificuldade durante os primeiros 8 anos a ir buscar mais pessoas para o Biodiversity for All, devido de facto a esta associação que tínhamos observado, que não era a mais simpática, ou seja, muitos utilizadores, os utilizadores fiéis, aquelas pessoas que queriam mesmo, naturalistas de garra, conseguíamos ir buscar, mas tínhamos dificuldade em ir buscar pessoas que estavam a começar, no fundo, e que queriam explorar esta área, mas que não se sentiam muito à vontade com uma coisa tão técnica, e o Observado era de facto um projeto muito técnico. Portanto, depois acabámos por deixar de estar associados ao Observado e passámos então a nossa ligação ao iNaturalist, como eu já vos vou explicar a seguir. Coloquei aqui o eBird
como referência para as aves, porque a verdade é que, em termos de aves, é a referência número 1. Portanto, se as pessoas só fizerem registro de aves, de facto o eBird é uma plataforma muito importante e muito relevante. Tem a desvantagem de ser específica para um grupo taxonómico e, portanto, quando nós estamos a contribuir com dados para o eBird, só estamos a contribuir com dados para aves e não podemos contribuir com informação para as restantes espécies que podemos estar a observar. Portanto, essa a desvantagem. E agora que fiz aqui o enquadramento sobre a ciência cidadã de uma forma geral, não é? Eu queria agora só aqui um slide um bocadinho pessoal, mas só um bocadinho explicar como é que, de facto, esta área da ciência cidadã acabou por vir parar à minha vida, porque a verdade é que eu sou bióloga de formação, como o Luís disse no início, mas sou daquelas biólogas que sempre quis ser bióloga, pronto, sempre quis ser bióloga muito inspirada, de facto, em alguns exemplos que na altura e na nossa infância e adolescência eram marcos, não é? Principalmente porque não havia tantos canais de televisão e, portanto, as pessoas viam o que estava a dar na televisão e vendo o que estava a dar na televisão, a verdade é que havia documentários que iam passando, do David Attenborough, da Jane Goodall, de várias outras pessoas que eram excelentes comunicadores de natureza e que referiam e que no fundo nos contavam segredos sobre os mais incríveis segredos sobre a biodiversidade em vários pontos do mundo, e claro que isto mexeu muito comigo quando eu era criança e às vezes brinco a dizer que eu tinha nos meus 6 anos, resolvi fazer, quando comecei a aprender a escrever, tinha um cartãozinho, que os meus pais tinham aqueles cartões que na altura se usavam muito para dar com a morada, os cartões que se dava aos amigos com a morada e com os dados, com os nomes. Eu arranjei um cartãozinho meu que dizia o meu nome e por baixo dizia bióloga, portanto, com 6, 7 anos. Portanto, era uma coisa que de facto eu sempre quis ser bióloga. Mas a verdade é que depois fui para o liceu e também estávamos a falar de uma altura em que começou, um bocadinho, há bocado estávamos a ver o início dos movimentos conservacionistas nos Estados Unidos, ficavam mais tarde, e portanto nesta altura começou a aparecer uma série de notícias sobre problemas a nível de ambiente que estavam a acontecer, o problema da camada do ozono, alguns derrames de petróleo, espécies que estavam ameaçadas, o panda e outras espécies que acabaram por ser espécies bandeira para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas onde elas viviam, os incêndios na floresta amazónica, e tudo aquilo mexia muito comigo. Portanto, eu queria ser bióloga, mas aquelas coisas também eram algo que eu queria fazer alguma coisa para mudar, e estamos também naquela fase em que as pessoas, pronto, sonham muito e sonham que se calhar podem de alguma forma conseguir mudar de alguma maneira o mundo. E, portanto, no fundo, naturalmente, esta coisa da biodiversidade, das espécies, da conservação, acabou por entrar muito na minha vida, e quando cheguei ao 12º ano concorri à Biologia, como queria, e entrei na Faculdade de Ciências. E aquilo que me aconteceu quando entrei na Faculdade de Ciências foi perceber que eu sabia imenso sobre a biodiversidade na floresta amazónica, sobre a biodiversidade das savanas africanas, sobre a biodiversidade na China, nos habitats do panda, mas a verdade é que sabia muito pouco sobre as nossas espécies. Eu vivi sempre em Lisboa, tinha família no fundo, com uma ligação forte, no caso ao Alentejo e ao Ribatejo, onde ia com muita frequência, mas não propriamente para observar a biodiversidade. Eu ia, na altura da apanha da azeitona e de outras atividades quase mais ligadas à agricultura do que propriamente no fundo, à observação das espécies. E, portanto, de facto, foi os anos na faculdade que me permitiram ficar a conhecer, e muitos dos professores com que me cruzei, que me permitiram ficar a conhecer um pouco melhor a biodiversidade que nós temos no nosso país, e fez muita confusão que isto não tivesse anteriormente na minha vida, ou seja, que eu não soubesse que espécies é que existem, e mesmo agora, não sei assim tanto, mas que não soubesse muito mais, e que soubesse tanto lá de fora e soubesse tão pouco do nosso país.
E acabei por ir trabalhar com peixes de água doce, na altura com ainda há alguns anos na conservação e por causa da conservação dos habitats de água doce, onde trabalhei e desenvolvi trabalho científico nesta área por alguns anos, e depois normalmente o que os biólogos, que acabam por estar nas faculdades, que ficam nas faculdades mais algum tempo, fazem é logo a seguir depois ir fazer o doutoramento, e eu nessa altura não me imaginava a fazer o doutoramento e então resolvi sair e fui trabalhar a educação ambiental durante muitos anos. Portanto, acabei por ir trabalhar para o Oceanário e depois também para a Gulbenkian, onde aquilo que eu fazia não era a biologia, portanto eu não trabalhava com os animais, aquilo que eu fazia era a parte de educação ambiental, a parte de também, por exemplo, um bocadinho mais divulgação científica, acabava por escrever, fazer conteúdos, fazer programas educativos e, portanto, numa área um bocadinho diferente. E ao contrário da investigação, que era uma coisa que demorava muito tempo até termos resultados, nesta área era tudo muito direto, ou seja, as pessoas estavam ali à nossa frente, era um sítio também mágico, claro, e portanto as pessoas estavam ali à nossa frente e nós conseguíamos transmitir imensa informação e as pessoas, e muitas vezes, e muitas crianças, não é, estavam ansiosas por saber mais e estavam muito, muito, muito curiosas e era muito direto a aprendizagem que se tinha ali. E, portanto, a verdade é que é um bocadinho, a ciência cidadã acabou por chegar um bocadinho, fazia sentido, não é? Porque no fundo era a combinação destes dois mundos, do mundo científico, a qual eu nunca me desliguei, e do mundo da educação, da divulgação ambiental, e não é educação ambiental, porque a ciência cidadã é um bocadinho diferente, porque tem um objetivo científico por trás. Eu acho que era a combinação perfeita e de facto fez todo o sentido na minha vida, acho que foi assim tipo abriu-me os olhos e aquilo que fez também foi eu pensar, não, é isto, agora sim quero fazer o doutoramento porque é nesta área que eu me revejo mesmo e portanto voltei para a faculdade muito mais tarde e voltei e fui fazer o doutoramento numa altura em que pronto, já um bocadinho quase fora da altura normal em que as pessoas normalmente fazem o doutoramento, mas de facto senti muito mais realizada porque era a área em que eu me revia a trabalhar. Agora, passando para o Biodiversity for All, nesta fase final, dizer-vos que então foi aqui mais ou menos 2009, 2010 que nós começámos a desenvolver o projeto do Biodiversity for All. E o projeto tem crescido imenso, tenho aqui estes números que eu acho que falam um bocadinho por si, estamos e eu acho que hoje fui lá ver e já estavam com mais, isto foi feito há 2 dias, estávamos com 811.619 observações na plataforma, hoje acho que já estavam 812.800, acho eu, portanto, isto estamos a falar das observações totais, ou seja, mesmo das que não têm fotografia, portanto estamos a falar do bolo total de observações que estão na plataforma, 15.000 espécies, 9.000 pessoas a identificar, 15.000 observadores, portanto tem sido um crescimento muito, muito grande, que ainda por cima aconteceu muito com a pandemia e com o período, desde 2020 até agora, tem sido um período de grande crescimento da plataforma. Eu acho que não tem só a ver com a pandemia, é verdade que as pessoas se calhar tiveram mais tempo, é verdade que se calhar muitas pessoas acabaram por ir mais para o campo, por exemplo, e que isso contribuiu, mas para além disso também nós tínhamos transitado para o iNaturalist em 2018, a meio de 2018, e portanto em 2020 era a fase em que estava um bocadinho a entrar as pessoas estavam-se a habituar à plataforma, estavam a conhecer a plataforma, a nova aplicação, e portanto foi tudo muito natural e o crescimento em 2020 vem, eu acho que muito por estes 2 fatores, a pandemia e no fundo o estabelecimento do novo projeto, portanto com a nova ligação ao iNaturalist. De facto, a app é super fácil e eu tenho aqui no final 2 ou 3 slides só para vos mostrar precisamente isso, é muito intuitivo, é muito fácil de usar e cada vez mais temos pessoas que não percebem nada de biodiversidade, escolas com alunos que estão agora a começar a utilizar de facto a aplicação por causa da facilidade com que ela permite as observações. Depois,
tenho aqui um slide que vem desde o início do Biodiversity for All, que foi, nós tentámos perceber de que maneira é que podíamos ir buscar mais pessoas para o registro da biodiversidade. Então aquilo que fizemos no início foi precisamente, ok, Portugal não é um país de naturalistas, mas a verdade é que as pessoas vão para o campo pelas mais variadas razões. Vão para o campo porque vão de fim de semana para um turismo rural ou para a casa dos avós, vão para o campo porque fazem atividades, por exemplo, mergulho, ou fazem caça, ou fazem pesca, vão para o campo porque são escoteiros, por exemplo. Portanto, na verdade, há muita gente que vai, por razões diferentes, que está em contacto com a natureza, não tem que ser o campo, pode ser uma cidade, não é? Mas que está em contacto com a natureza, e a verdade é que se pusermos estas pessoas cada vez mais a olhar para aquilo que as rodeia, para as espécies que as rodeiam, podemos de facto ter muita informação que vai chegar à plataforma e que pode ser utilizada pela comunidade científica para fazer ciência, mas não apenas, pode ser utilizada pelos municípios nos seus processos de decisão, pode ser utilizada pelas escolas para dar as matérias que têm que dar, portanto, na verdade, tem muita forma de ser utilizada a informação que é recolhida. Nós, infelizmente, isto tem 10 anos, ainda não conseguimos chegar ter projetos para ir buscar cada um destes grupos, mas temos tido vários, temos um projeto, por exemplo, que foi buscar o envolvimento dos pescadores, há projetos que vão buscar, por exemplo, os mergulhadores, portanto há projetos específicos para vários grupos e esperemos no futuro e também buscar, por exemplo, os agricultores e outros grupos que ainda não conseguimos tanto, no fundo, dinamizar atividades para eles ficarem a conhecer a plataforma. A rede do iNaturalist é mundial. Nós fomos o primeiro país na Europa a estar associados ao iNaturalist. Teve muito a ver com o meu doutoramento. Eu estava a trabalhar, o meu orientador, que estava na Alemanha e em Portugal, o Henrique, tinha trabalhado diretamente com a pessoa que estava a criar, que tinha criado o iNaturalist, e portanto começámos nessa altura, no fundo, a conversar e a perceber que de facto se calhar fazia sentido transitarmos. Eles ainda não tinham a aplicação nessa altura, mas já nos falavam dela e como ia ser maravilhosa e ia poder, e muita gente ia conseguir participar utilizando a aplicação e portanto de facto convenceram-nos a mudar e ainda bem, e hoje em dia fazemos parte desta rede que é muito grande e que está espalhada no mundo inteiro. Existe o iNaturalist global, mas a verdade é que cada vez mais o iNaturalist está a procurar nós locais, ou seja, é muito mais fácil ao estabelecer nós locais, o contacto com as pessoas no país, portanto é muito mais simples e portanto faz todo o sentido de facto criar no fundo esta rede mundial. Depois, só para vos mostrar aqui, isto é a quantidade de observações que o iNaturalist tem, e a quantidade de pessoas a observar e de identificadores. Portanto, estamos a falar de uma rede, a informação que nós damos no Biodiversity for All acaba por ser extremamente benéfica para toda esta comunidade, portanto é extremamente relevante para cientistas no mundo inteiro, para pessoas espalhadas por todo o lado. Relativamente aos projetos, o Biodiversity for All foi durante muitos anos considerado um projeto, nós chamávamos-lhe o projeto de ciência cidadã e hoje em dia já não o fazemos, porque na verdade neste momento o Biodiversity for All é uma plataforma de projetos, ou seja, há imensos projetos que estão a decorrer dentro do iNaturalist e do Biodiversity for All e que são feitos pelas mais variadas entidades, portanto há muitos projetos científicos, mas há muitos projetos que vêm de municípios, há projetos que vêm de escolas, portanto há projetos de muitas naturezas diferentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo temos aqui o projeto FRIS, que eu sei que o Filipe Ribeiro já foi um dos convidados também aqui do Lousada, é também um dos membros fundadores do Biodiversity for All e foi ele que criou este projeto, o projeto FRIS, que é um projeto precisamente para ir buscar informação aos pescadores de dados sobre espécies, sobre peixes que estão introduzidos nos nossos rios. Depois, por exemplo, há é um projeto neste caso do MARE, desenvolvido pelo MARE,
Depois temos aqui outro projeto que este é desenvolvido pelo CE3C, por investigadores no CE3C, que é um projeto da Vera Nunes e da Paula Simões, e é um projeto de cigarras, em que na altura do canto das cigarras elas pretendem identificar e mapear a presença das cigarras no nosso país, para tentar perceber onde é que ocorrem cada uma das espécies. O projeto Polinizadores de Portugal, que foi desenvolvido pelo CIBio, pela Sónia Ferreira, e a verdade é que também é um projeto que visa, no fundo, mapear os polinizadores espalhados pelo nosso país, portanto, com o apoio dos cidadãos. O projeto Vaca Loura, de João Gonçalo Soutinho, que é um projeto que já existia muito antes de estar aqui na plataforma e que já era um projeto muito relevante, super interessante, portanto, no fundo, acabou por ganhar, foi mais, se calhar, mais pessoas a poderem participar, o facto de estar dentro da plataforma do Biodiversity for All, mas que já tinha um trabalho feito anteriormente, que já tinha uma história muito para trás desta ligação ao Biodiversity for All. O projeto Cogumelos da Cidade, que é um projeto da Susana Gonçalves, da Universidade de Coimbra, do Centro de Ecologia Funcional, e é um projeto que, no fundo, faz também um mapeamento da presença de cogumelos na cidade de Coimbra, portanto, um projeto que também é relativamente recente e que está a crescer muito. Dois mais difíceis, porque envolvem a água e o mar, e acaba por ser mais complicado contribuir com a informação, mas temos o projeto Find Ray Shark, também é um projeto do Centro de Investigação do Mare, e que é um projeto que pretende precisamente perceber onde é que ocorrem os tubarões e as raias. É um projeto que fala mais ao nível dos pescadores mais profissionais e também ao nível dos mergulhadores, que nem sempre é fácil ir buscar esta informação, e um projeto da Universidade do Algarve, que é um projeto também de invasoras, neste caso de espécies marinhas invasoras. Portanto, estamos a falar aqui de projetos, como vocês veem, com uma abrangência muito grande a nível de universidades, espalhados por todo o lado. Depois, quis aqui dar um exemplo de que não é de facto só projetos de universidades, aliás, não é de todo. Há cada vez mais projetos feitos por municípios, como estava a dizer, por escolas. Estes dois projetos que eu coloquei aqui são projetos de uma professora, feitos por uma professora do ensino secundário, da Escola de Benfica, em que utiliza estes dois projetos, não é, para recolher com os seus alunos informação na própria escola, num deles, e noutro informação em Monsanto, quando vai fazer saídas de campo com os seus alunos. E, portanto, vai colocando esta informação aqui no projeto, e é um projeto que é específico para os membros do projeto, ou seja, é um projeto que ela desenvolve, neste caso dois, que ela desenvolve para os seus alunos e como ferramenta educativa. Estes são projetos que nós não conhecemos tão bem, as pessoas que estão por trás, mas que são projetos muito curiosos. Um deles é um jardim de infância, em que o professor desenvolveu o projeto e faz com os seus alunos e pede aos pais também para fazer os registros. Neste caso não são os alunos que fazem propriamente os registros, mas dão apoio, andam à procura das espécies para colocar na plataforma, e aquele é um projeto, um BioBlitz feito numa escola do Fundão, também desenvolvido pelos professores dessa escola. O último exemplo que tenho aqui é o projeto que surgiu precisamente do envolvimento que nós sugerimos aos municípios há 2 anos atrás. De repente estávamos todos fechados em casa, era o ano em que nós fazíamos os 10 anos que estávamos online, e portanto tínhamos pensado que íamos fazer grandes celebrações em 2020 e não o pudemos fazer, e portanto sugerimos que os municípios se associassem a esta comemoração, fazendo o registro da biodiversidade, apelando aos seus municípios para fazerem o registro da biodiversidade. E Aroca foi um dos municípios que apareceu e que nos perguntou como é que se fazia. Portanto, estavam a começar, de facto, não tinham qualquer tipo de conhecimento na plataforma. Nós fizemos algumas reuniões com eles e eles participaram nesse concurso primeiro, e depois desenvolveram o projeto Biodiversidade do Aroca Parque, que é precisamente um projeto onde eles já têm, por exemplo, uma espécie que é uma espécie raríssima de uma planta, que foi descoberto um novo núcleo populacional por uma utilizadora da plataforma e por uma participante no projeto do Aroca Geoparque.
dados interessantes. Por exemplo, houve uma espécie nova para a ciência que foi recolhida, que foi no fundo identificada por um observador que há muitos anos atrás, isto foi quase no início, posso dizer mais ou menos no início da plataforma, com umas fotografias de um gafanhoto que depois foram identificadas e que de facto era uma espécie nova para a ciência e ficou precisamente com o nome da pessoa que fez essa identificação, o Francisco Barros, e temos ali duas espécies invasoras dos nossos rios que foram detectadas primeiro por pescadores e só depois no fundo, pelos cientistas que foram lá confirmar a presença dessas espécies nesses locais do rio. Portanto, muito, muito, muito relevante para o trabalho científico, de facto, estas observações que têm vindo a ser utilizadas. Para terminar, só aqui 3 slides sobre a aplicação, 4 acho eu, sobre a aplicação, para vos mostrar que de facto ela é muito fácil. Eu não sei se todos conhecem ou não, mas é fácil descarregar a aplicação é gratuita, está disponível no Google Play, no App Store, chama-se iNaturalist, é a aplicação que é utilizada no mundo inteiro, ou seja, imaginando que vocês vão de férias ou que vão a trabalho para outro local qualquer, podem continuar a fazer registros noutro país porque a aplicação é mundial, é para o mundo inteiro. Uma das coisas que nós pedimos, porque é relevante fazer parte do nó nacional, é, no fundo, garantir que vão ali só às definições, como está ali aquela seta, espreitar se estão associados à rede do Biodiversity for All, que é a rede portuguesa. Portanto, quando nós colocamos aqui as redes iNaturalist, aparecem-nos todas as redes, o México, a Nova Zelândia, e aparece a rede nacional. Isto é relevante, por exemplo, para o GBIF, quando damos informação para o GBIF, damos informação passando pelo nó português e não só informação no fundo na rede global, e portanto acaba por ser importante. Os dados estão lá todos, portanto se não estiverem também é relevante na mesma, mas se estiverem associados acaba por ser mais vantajoso. Adicionar uma observação é super fácil, é só clicar ali no botãozinho verde quando a aplicação abre e depois dizer se queremos tirar uma fotografia, se queremos gravar um som. No caso das cigarras, por exemplo, é assim que se faz, é mais fácil fazer assim a identificação. Podemos já ter tirado uma fotografia e depois utilizar, estar no nosso telemóvel e utilizar essa fotografia. Portanto, no fundo, aqui escolhemos de que maneira é que queremos dar o dado. Imaginando que não temos informação nenhuma, que não conseguimos tirar, era um melro que estava ali, sabemos de certeza que era o melro, mas ele voou e não se deixou fotografar, podemos colocar essa informação, fazemos ali, dizemos que não temos multimédia e, portanto, registamos essa observação sem dado, pronto, no fundo, sem nenhuma suporte, não é, digital. Depois é só clicar ali no certinho quando já soubermos que espécie é, ou imaginando, podemos não saber, podemos estar a tirar uma fotografia de uma planta que não fazemos a mínima ideia, ela pode entrar assim na base de dados, só como planta, por exemplo, e depois esperar que a comunidade nos ajude a identificar aquilo que vimos. Mas antes da comunidade temos este mecanismo, que é um mecanismo que é muito bom, já para vários grupos, que é o mecanismo de reconhecimento de imagem. Portanto, ali onde vocês veem ver sugestões, conseguimos chegar aqui e tentar perceber se as sugestões que a aplicação já nos dá, se nos permitem ter uma ideia da espécie que estamos a ver. O que é bom, pronto, já nos dá normalmente uma primeira ideia do que é que estamos a observar. Se acharmos que estamos confiantes naquilo que a aplicação nos dá, podemos clicar e depois esperamos que a comunidade, como vos estava a dizer, valide essa informação. Podemos tentar comparar com outras espécies parecidas, aqui com estas setinhas, e no fundo para tentar escolher aquela que de facto deverá ser a espécie que acabamos de observar. Depois ela passa a ficar disponível para a comunidade e pode ser validada. Portanto, temos aqui a primeira campo é aquilo que eu vi, portanto a minha identificação. O segundo campo é este validador que veio cá dizer que sim senhora, que aquela observação era aquilo que eu tinha dito, e a terceira pessoa veio ali e também confirmou a minha observação, a minha identificação. Ou seja, a partir do momento em que há várias pessoas a confirmar a nossa identificação, a espécie vai ganhando, aquela observação vai ganhando
um maior estatuto, uma maior confiança a informação que está e vai ficar aqui com um grau de pesquisa. Ou seja, quando os cientistas que só querem observações que estão validadas fazem a triagem dos dados e só querem, por exemplo, observações que estão validadas pela comunidade, vão aqui buscar estas observações que já têm o tal grau de pesquisa. Portanto, no fundo é assim que se processa, qualquer pessoa pode validar, não apenas cientistas, portanto qualquer naturalista, qualquer membro da comunidade pode validar as observações que estão na base de dados. E pronto, termino aqui a minha, tentei cumprir mais ou menos aquilo que me tinham dado em termos de tempo, mas espero que tenha respondido aqui mais ou menos àquilo que vocês também gostariam de ouvir sobre ciência cidadã e sobre o Biodiversity for All. Obrigada. Foi ótimo, Patrícia, muito obrigado pela apresentação. Espero que tenha puxado aqui o interesse da plateia, que as pessoas experimentem. Realmente, eu também acho que já sou um naturalista, pois nós ganhamos um estatuto. Exatamente. Temos vários registros, nós também temos alguns projetos cá em Lousada, e é extremamente fácil de utilizar. Já agora, há outra forma de utilizar, como eu tenho uma máquina fotográfica, muitas vezes tiro as fotografias até mesmo das aves, depois podemos inserir a aplicação também no computador. Exatamente, Isso, quando tiverem o tempo, e uma das conseguem coisas fazer. que eu ia dizer, com as aves isso acontece muitas vezes, porque Exatamente. a ave às vezes com o telemóvel é difícil de fotografar, portanto as pessoas podem fazer as suas fotografias com as suas máquinas, fazem o registro ali e depois adicionam a seguir a fotografia que tenham com a qualidade que queiram, portanto não é tanto pela fotografia, mas para poder validar aquilo que foi observado. É isso mesmo. Pronto, vamos iniciar então com as questões, nós temos aqui algumas no chat. Pronto, aqui a Maria Cândida está a perguntar como é que se relacionam as duas ciências, se complementam e se são sequência uma da outra, e quem estabelece o limite de uma para a outra ou se não há limites? É difícil responder e é difícil, ou seja, em algumas áreas não é nada difícil, em algumas áreas os cidadãos contribuem com a informação, mas isto é tudo muito dúbio, ou seja, por exemplo, eu sou cientista numa determinada área, mas posso ser cidadã cientista a contribuir com dados para uma área que não é a minha, não é? Por exemplo, astronomia, outra área qualquer. Portanto, no fundo, acaba por haver um cruzamento muito grande e às vezes as fronteiras não são tão fáceis de definir e de delimitar. Era como um bocadinho como eu estava a dizer na área das ciências sociais, da medicina, em que aí então é uma confusão. Portanto, na área das ciências biológicas e da biodiversidade é mais simples estabelecer aqui o limite. Mas sim, elas complementam-se, elas acabaram por surgir um bocadinho na sequência uma da outra, mas quer dizer, a ciência já existia, a verdade é que isto é um bocadinho um andar para trás, porque se formos à gênese da ciência, a ciência não era profissionalizada no início, não é? Portanto, era feita por pessoas que tinham outras atividades e que criavam os seus laboratórios amadores, e portanto, se recuarmos muito historicamente, os primeiros cientistas não faziam ciência a tempo inteiro, não é? Não tinham outras atividades e faziam ciência em part-time, nos seus tempos livres e porque gostavam. E portanto, no fundo, isto é um bocadinho um reavivar desses cientistas amadores que se calhar muitas vezes têm outras funções na sua vida e outros trabalhos na sua vida e acabam por complementar com a ciência. Eu acho que uma grande vantagem disto é que traz para a ciência pessoas de áreas muito diferentes e eu acho que isso é sempre muito benéfico, não é? Termos pessoas que podem ter ou não cursos superiores, podem trabalhar, por exemplo, na agricultura e saber imenso das espécies que estão ali à frente delas e terem conhecimento empírico sobre aquilo que veem, só enriquece o trabalho científico, não é? Portanto, no fundo, este trabalho conjunto entre o cidadão e o cientista, que eu acho que vai ser cada vez maior e cada vez mais trabalhado, eu acho que só pode enriquecer a ciência e também, eu acho que também é bastante benéfico para os cidadãos, e eu acho que numa fase em como estamos hoje em dia, de muitas vezes
confusão entre os cientistas e o trabalho científico e as redes sociais muitas vezes a colocar em causa muitas coisas que estão por trás do trabalho científico eu acho que esta ligação e cada vez mais os cientistas saírem um bocadinho do seu pedestal e estarem ali em contacto com os cidadãos, eu acho que só traz vantagem e acho que é um caminho muito bonito para a ciência também. Portanto, claro que é uma área em que eu acredito muito e, portanto, sou um bocadinho suspeita, mas acho que sim, acho que é uma área que vai continuar a crescer e que é importante, e que eu acho que é importante. Eu acho que é precisamente isso, estabelece a ponte, porque muitas vezes as universidades, o conhecimento está centrado lá e não passa nada para fora, as pessoas não têm acesso, e é uma forma de criar uma aproximação e envolver as pessoas também no desenvolvimento desse conhecimento. Exatamente. Pronto, a Maria Cândida ainda pergunta da necessidade de validação da informação recolhida pelo cidadão comum. Quem é que faz essa validação? Pronto, Sim. já Durante desta muito resposta. tempo, mas posso só aqui referir que Com essa é uma certeza. questão que surge com muita promessa e está, muitas vezes, mesmo até os próprios cientistas têm essa questão que é, de facto, na plataforma. Antigamente nós tínhamos uma plataforma inicial, isto é tudo feito, e também acho que é importante que se perceba, isto é tudo feito com base em muito voluntariado, ou seja, as pessoas dão o seu tempo com os dados, mas também dão o seu tempo com as validações, nós damos o nosso tempo também com a criação do projeto e, portanto, é tudo muito voluntário. E a verdade é que nos primeiros 8 anos, na plataforma anterior que tínhamos, só quem podia validar a informação eram cientistas ou pessoas que nós delegávamos esse poder. E a verdade é que não era validada, porque não era por mal, as pessoas faziam o seu melhor, mas não tinham tempo. E, portanto, era muito complicado ter as observações validadas. A partir do momento em que transitámos para este novo modelo, em que as observações são validadas pela comunidade, e a comunidade somos nós todos, imaginando que nós, de facto, se calhar quando começamos só queremos dar registros, e por exemplo houve uma tese agora feita com base nos dados da plataforma, no Instituto Superior Técnico, que tentou perceber exatamente a rede de utilizadores da plataforma, e era muito curioso, porque aquilo que se vê é que há uma evolução, as pessoas vão evoluindo, começam por ser apenas contributores, não é? Portanto, vão lá e dão informação sobre as espécies, mas depois vão evoluindo porque vão se sentindo mais à vontade e já têm a certeza que aquela espécie é um rabi-ruivo. Já a viram muitas vezes, já a colocaram muitas vezes, já foi validada e, portanto, já veem lá um rabi-ruivo e já se sentem com coragem de ir lá dizer sim senhor, é um rabi-ruivo. E, portanto, as pessoas vão evoluindo desde serem apenas, estarem ali a contribuir com a informação, até terem capacidade de validar uma espécie, outra espécie e por aí fora. Portanto, a verdade é que todos podemos validar, mas a nossa experiência é que quem valida normalmente sabe o que está a validar. Pode haver erros e haverá certamente erros na plataforma, mas com a quantidade tão grande de dados, e isso também foi uma das coisas que eu, no fundo, acabei por tirar como conclusão do meu doutoramento, é que com a quantidade tão grande de dados, os erros tornam-se cada vez mais, não são expressivos, portanto, no fundo não são um problema para a quantidade de dados que temos na plataforma. Portanto, eles existem, quem depois vai recolher essa informação para utilizar em trabalhos científicos tem que fazer essa triagem, tem que perceber se aquilo está tudo certo ou não, mas a verdade é que inclusivamente como olha para estes dados com muito mais cuidado do que se calhar olhasse se fosse um trabalho científico, não é? Acaba por haver ainda essa triagem da informação, porque não se utiliza tudo, não é? Há ali coisas que se calhar não temos a certeza e depois pomos de lado. Portanto, acaba por ser fácil perceber que de facto a informação é relevante, pronto, mesmo podendo ter um ou outro erro pelo meio, que terá certamente. É exatamente isso. Tem de ser validação, mesmo que ter um grupo de voluntários numa universidade e estarem a trabalhar com eles, os alunos, tem de ocorrer sempre a validação. Exatamente. Pronto, aqui na lei pergunta se, para além do envolvimento da comunidade, se achas que a ciência cidadã pode oferecer a oportunidade de continuar a desenvolver ciência nestes tempos em que os recursos são sempre limitados. Sim, eu acho que sim, mas eu acho que temos que ter algum cuidado com este fator, e que é uma coisa que também nós estamos sempre um bocadinho cuidadosos, que é
A ciência cidadã não vai substituir a ciência cidadã não pode de maneira nenhuma substituir o financiamento que tem que ser dado aos trabalhos científicos, mas a verdade é que alguns trabalhos científicos nunca iriam acontecer se não fosse a ciência cidadã, porque é impossível uma pessoa que está a estudar uma determinada espécie estar em todo o lado, não há fundos ilimitados para os projetos e, portanto, não consegue ter uma equipa que se espalhasse pelo país todo e, portanto, a ciência cidadã pode, no fundo, fazer que aconteçam projetos que não iriam acontecer de outra forma. Não pode de maneira nenhuma ser ou seja, não vem substituir a ciência. Os cientistas têm que depois ir lá confirmar se de facto as espécies estão lá, têm que ir lá perceber se a população está ou não saudável, portanto, há uma série de coisas que os trabalhos científicos e não só, e biólogos, a trabalhar, por exemplo, como vocês nos municípios, portanto, há uma série de trabalhos que têm que ser técnicos, que depois têm que ser feitos pelas pessoas, mas a ciência cidadã permite muitas outras coisas e permite, de facto, que se faça trabalhos científicos que não iriam acontecer de outra forma. Exatamente. Um trabalho talvez exploratório inicial e que depois permite-nos progredir. Exatamente. Pronto, aqui o Neilei também pergunta do facto de envolver a comunidade necessita ter autorização ou uma anuência do Comitê de Ética para a pesquisa e viabilizar as pesquisas. Ou seja, o aproveitamento desta informação recolhida, se depois temos alguém que assim, faça. à partida, as pessoas, ou seja, as pessoas quando dão dados para a plataforma sabem que estão a contribuir com uma plataforma que é aberta, portanto que aqueles dados vão ficar disponíveis para qualquer cientista e não só, portanto, para qualquer pessoa poder utilizar essa informação. Se não quiser dar, por exemplo, a localização exata, há mecanismos para evitar que aquela espécie esteja localizada naquele sítio, portanto, se saiba exatamente onde é que a espécie estava. Portanto, há filtros para fazer com que a espécie não esteja no sítio, identificada exatamente no local onde ela foi vista. Mas a verdade é que portanto, as observações estão disponíveis, qualquer pessoa pode utilizar, como eu estava a dizer, tem que haver algum cuidado quando se está a utilizar essa informação, por causa precisamente dos tais problemas de erros que possam estar associados. Eu não sei se a questão também tinha a ver com espécies, por exemplo, ameaçadas, que podem ser não ser conveniente saber-se exatamente onde é que aquela espécie está, mas isso a própria plataforma tem mecanismos, ou a pessoa diz que não quer dizer exatamente onde é que a observação estava, ou no caso das espécies que estão nas listas vermelhas e que estão como ameaçadas, a observação não está, portanto a localização é como se fosse uma mancha, ou seja, não é um ponto, não é aquele sítio exato, mas é numa zona abrangente e portanto não se sabe exatamente onde é que ela estava. Não temos tido más experiências e acho que pelo mundo inteiro as pessoas têm, no fundo, quando estão a começar a envolver-se com estas coisas, a preocupação de conservação é maior do que a preocupação no fundo, de estragar. Eu acho que com muita educação, acho que as pessoas conseguem perceber a vantagem de termos esta informação disponível. Não é? Sim, focaste em um ponto muito importante que eu também ia mencionar, se calhar para a plateia não tem essa noção, mas estão a decorrer a fase final da avaliação de várias listas vermelhas para os grupos dos vertebrados e dos invertebrados e da flora, e este tipo de ferramentas é uma excelente oportunidade para nós complementarmos a informação que os biólogos já estão a recolher no campo, e eu participei e então selecionámos com base nos registros das identificações, porque os recursos são bastante limitados. E foi uma excelente ajuda para nós conseguirmos obter a informação e o contributo das pessoas. Muito importante. É muito, sim, é muito relevante e, por exemplo, a lista vermelha dos invertebrados tem de facto um projeto dentro da plataforma para recolher informação sobre algumas das espécies de que eles estão a avaliar o estatuto de conservação, portanto, a verdade é que muitas estão a utilizar ferramentas deste tipo para, no fundo, avaliar as localizações e com o apoio dos cidadãos. Exatamente. Eu, por acaso, sou daqueles que meto todos os registros de localização ocultos. Pelo sim, pelo não. Sim. Isto mesmo precisamente porque depois nós, ao integrar nos projetos que já estão disponíveis no Heterolist, naqueles que nós confiamos, ficam disponíveis à mesma localização, dando nós a autorização. Certo. Por isso, os cientistas têm acesso
aos locais exatos, mas não Uhum. fica disponível para qualquer pessoa Sim, sim, sim. Há lá aceder. vários mecanismos que dá para fazer isso. Outra coisa também pronto, nós temos, e acontece-nos com alguns, já nos aconteceu, não é? Por exemplo, um aluno de doutoramento que precisava de facto das localizações exatas na plataforma e que quando se sabe exatamente o propósito e o fim, por exemplo, há a possibilidade de assinar um compromisso entre o investigador que está a fazer de facto um doutoramento e que nós sabemos que o está a fazer numa determinada espécie para recolher, para receber essa informação, mesmo a que não está tão, no fundo, disponível ao público em geral. Pronto. Também temos aqui muitas felicitações por causa da apresentação, a agradecerem, que foi muito interessante. A Maria Cândida também menciona aqui que utilizou outra app e o que incomodou foi precisamente o estar a registar a localização precisa. Pronto, qual é Ok, que é mas então a importância? pois há essa possibilidade, ou seja, a pessoa neste caso pode esconder, aliás, havia ali no final, eu julgo que viram um dos slides, tinha mesmo, dizia ocultar a localização, portanto a pessoa pode escolher não dar a localização exata. Pronto, e que muitas aplicações também só funcionam depois de ter a localização do Pois telemóvel não, ou ativa. seja, não, isso acontece às vezes, não é? Portanto, a pessoa tem que dar a localização, mas depois pode não a dar. Mas sim, de qualquer maneira a pessoa pode estar offline e depois fazer o upload das informações a seguir, não é? Também, quando tem internet. Exatamente. Isto, no termo da parte científica, é extremamente importante nós termos a localização exata, porque é Sim, um pequeno habitat, uma pequena parcela e faz a diferença. não, faz toda a diferença, sim. Para facilitar também o trabalho, depois dos trabalhos de localização, se quiserem depois ir validar. Aqui o Nelei está a dizer que, tendo de entrar noutra reunião, pronto, Ok. está a agradecer que foi visto do Brasil, Ah, que em maravilha. Florianópolis. Pronto, já temos um público muito alargado. Muito bom, muito bom. Um bom fim de semana, então, para todos. Mais questões. Se alguém quiser colocar uma questão também verbalmente, pode ativar o microfone e fazê-lo. Tá bom? Exato, até para... Já agora existe algum. Temos aqui uma questão da Maria Cândida. Maria Cândida? Sim, faz favor. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tomo a liberdade, se não houver mais ninguém. Antes de mais, agradecer, gostei imenso. Muito bom este trabalho. Eu estive hoje com uma aplicação, era isso, queria só reforçar. E tive alguma dificuldade, mas atenção, também foi a primeira vez. Mas acho que sim, que é importante haver localização, mas também acho que deve haver alguma privacidade, eu concordo plenamente com a doutora Patrícia, no que diz respeito à localização de certas espécies mais vulneráveis. Por acaso estou a fazer formação e amanhã vou fazer uma sessão no alto da Serra da Freita, em Aroca, onde um dos objetivos vai ser exatamente usar aplicações, portanto vou ter esse privilégio de testar. Pronto, e se me diz que eu posso vedar a informação da localização, vou testar essa situação, claro que sim, vou testar. Okay, certo. Não tanto pela privacidade, doutora Patrícia, mas exatamente pela proteção, mais na proteção de dados e localização. É algo que me incomoda, até porque vai ser um grupo grande de pessoas e, portanto, acho que o facto de nós vedarmos alguma informação à plataforma. Depois a minha outra grande dúvida era realmente sobre a validação dessa informação, portanto, de que modo é que essa validação era feita. Mas pronto, as plataformas também, ou as aplicações são diversas, nós depois podemos cruzar dados entre elas e o facto de existirem várias permite-nos exatamente diversificar e enriquecer essa informação, evidentemente que sim. Pronto, queria só trazer este pequeno à parte e agradecer mais uma vez e muito obrigada. Obrigada também, obrigada. Sim, é verdade, pronto, há várias aplicações, por acaso neste momento, ou seja, tão abrangentes não há assim tantas,
mas todas acabam por ter algum funcionamento ligeiramente diferente, portanto, sim, é interessante também comparar e perceber as diferenças. Exatamente, é esse o nosso objetivo, principalmente no dia da manhã no terreno, para depois selecionar e aprofundar. Vamos ver o que é que isso vai dar. E, portanto, foi de todo bem-vinda esta sessão. Eu agradeço. Muito obrigada. Excelente. Depois gostaríamos de saber também como é que correu. Como é que correu? Como é que correu? E as experiências são sempre boas. Pronto, no fundo, ter os feedbacks das pessoas que utilizam, e que já são muitas, mas é bom sempre também ficar a conhecer como é que as pessoas se deram, o que é que gostaram, o que é que correu bem, o que é que correu mal. É sempre vantajoso para nós também. Estou a mencionar algo que a utilização destas aplicações também potencia outros recursos. Por exemplo, Cigarros de Portugal desenvolveu um concurso baseado na aplicação, que as pessoas colaboravam, acedeu aos registros. Lousada também participou. Tivemos aqui os registros e tem sido a forma de também nos aproximar e meter em contacto com os cientistas. Eu não sabia quem é que eram os responsáveis pelas cigarras, mas estava a recolher várias aqui em Lousada e penso que ficámos com o registro mais a norte de uma das espécies, a cigarra das serras, e possibilita a ponte, que de outra forma, anteriormente... Também, sim, essa também era um dos grandes objetivos quando nós criámos o projeto até o original, portanto em 2010, era muito esse objetivo, que era criar esta ponte que estás a falar, porque é fundamental que as pessoas também conheçam as caras por trás dos projetos, quem é que são os investigadores, e esta ligação, porque é muito mais fácil, é a mesma coisa de que se fosse só o iNaturalist lá nos Estados Unidos a desenvolver, se não conhecessem as caras das pessoas que estão atrás, no fundo por trás, neste caso do Biodiversity for All em Portugal, acaba por o registro, a ligação ao projeto ser diferente. A pessoa até se pode entusiasmar, mas sabe quem são as caras, quem são as pessoas que estão por trás, e nos projetos que estão dentro da plataforma a mesma coisa, não é? Quando sabemos quem são os investigadores que estão atrás de um projeto ou de outro projeto, acaba por ser bastante interessante e mais pessoal, não é? No fundo, acaba por ser quase uma história mais menos menos complexa, não é? Está ali mais as pessoas que estão a trabalhar naquilo, no fundo, mais direta. E possibilita parcerias. Exatamente. Porque depois de contactar com eles via a importância e a raridade de registros, eu penso que seja uma espécie relativamente recente, e tenho estado a recolher os registros aqui da fauna, a começar a recolher o número de indivíduos que observava, que para eles é também uma informação... Muito relevante, sim. Exatamente, valiosa. Sim. Já agora tem metade de várias pessoas aqui a sair. Aproveito para fazer um bocadinho de publicidade aqui a Lousada. Pronto, nós iremos ter o BioLousada presencial no dia 2 de abril. Também será sobre os polinizadores, mas iremos focar também na utilização da aplicação do iNaturalist para incentivar um bocadinho a sua utilização, nem que seja aqui nos espaços públicos, quando as pessoas vão dar um passeio, assim, espaços públicos aqui do município. Por isso, quem quiser aparecer é sempre bem-vindo a juntarem-se a nós. Se tiverem mais alguma questão, podem aproveitar. Patrícia tem sido muito simpática, esclarecer tudo. Temos aqui o André. O André Balsas, faz favor. Olá, sim, peço desculpa, tinha aqui pouca luz, não veio muito bem. Faz mal. Mas sim, pronto, eu por acaso eu já uso o iNaturalist e a plataforma Biodiversity há algum tempo, já descobri há algum tempo. Também tenho percurso em Biologia e sim, desde logo é uma ferramenta espetacular. E principalmente a grande vantagem é de realmente, com aquela questão do eBird só ser focado em aves, pronto, cada um tem as suas vantagens, mas aqui realmente eu acho que, principalmente para quem está a iniciar, é muito bom ter algo em que possa colocar todo tipo de observações e de diferentes espécies, e depois até se calhar acabar por perceber que gosta mais de explorar certos taxa do que outros, e depois especializar-se mais tarde. Mas para a introdução é muito bom. Pronto, aqui uma questão que me surgiu é ali agora que estávamos a falar da parte mais comunitária do Biodiversity em comparação com o iNaturalist.
é ali na parte da comunidade do site, do Biodiversity, há um link para fórum, mas o fórum é o do iNaturalist. E É então a o minha global, sim. Pois, sim, mas a minha questão era se por acaso havia a ideia de fazer um fórum mesmo do Biodiversity só, ou se existe esse fórum fora da plataforma, ou assim, não existe, e é uma das coisas que nós temos vindo no fundo, a tentar desenvolver com eles e que estamos de facto a tentar criar, porque fazia sentido fazer uma coisa mais nacional também, e é possível que venha a haver. Neste momento, de facto, o fórum é o mundial, portanto, discute-se coisas, às vezes tem coisas boas, não é? Porque no fundo acaba por poder surgir sim, ali questões. questões. Recebo a newsletter e é interessante, claro, mas sim, pronto, é em inglês. Mas em inglês, e tem algumas coisas que nós gostaríamos, e sim, ainda não está bem definido, mas é muito provável que se passe a ter também um fórum, portanto, local, que se calhar será complementar com o da rede global, não é? Mas que será ou seja, serão mais questões nacionais, não é? Portanto, no fundo debaterá Exato. questões que se calhar podem não fazer sentido para outros países e que cá podem fazer, portanto, no fundo, por isso fazia todo o sentido, e sim, é verdade. Tem sido uma série de questões juntas, uma delas é que de facto o crescimento foi muito grande e nós tivemos uma série de coisas que tivemos que tratar, mesmo até a questão da quarentena, na altura da quarentena, portanto houve muita coisa, inclusivamente com a parte do próprio crescimento do próprio site, porque aquilo que nós não estávamos a contar é que de repente, desde 2020, nós estamos a crescer numa média de 100 mil observações a cada 3 meses e meio, o que é imenso. Portanto, tivemos Pois, acredito que agora. tenham muito trabalho e ter que dar atenção a E, muita e coisa está a ao mesmo ser tempo. tudo assim muito involuntário, não é? Porque nós não temos propriamente um financiamento associado à plataforma, temos financiamento para alguns projetos específicos, mas não temos, por exemplo, uma pessoa a trabalhar a tempo inteiro para a plataforma, o que é uma lacuna grave, não é? Porque teríamos muitas coisas que gostaríamos de desenvolver e de facto não conseguimos ter uma pessoa dedicada a tempo inteiro a isto. Espero que se consiga ter mais projetos e projetos financiados, não é? Porque isto é tudo gratuito, as pessoas usam de uma forma gratuita, portanto não há nada propriamente pago e portanto às vezes é difícil arranjar financiamento que nos permita ter uma pessoa a tratar dessas questões, por exemplo, nós temos 2 programadores cá em Portugal que fazem a ponte com os programadores nos Estados Unidos, e que às vezes conseguimos dinheiro de algum projeto para os financiar, para eles agora trabalharem nisto, mas de facto não temos ninguém a tempo inteiro, e isso tem sido de facto um problema que é complicado, não é? Portanto, gerir o projeto, nós brincamos e dizemos, bem, se em 10 anos conseguimos fazer o que fizemos sem qualquer financiamento, acho que isto nunca acaba, porque de facto, pronto, é difícil, mas consegue-se, portanto, esperemos conseguir mais algum financiamento para conseguir ter alguém que se possa dedicar de facto a fazer todas as transposições que nós gostaríamos de fazer para Portugal, pronto. E esse é um deles, e é um ótimo ponto que o André fala aqui, porque de facto era algo que fazia todo o sentido. Usamos muitas redes sociais às vezes para isso, mas não é a mesma coisa. Ok, agora surgiu-me outra questão enquanto estava a ouvir a Patrícia a falar, que assim a um nível mais pessoal, que é, não sei se agora já ganhou algumas competências em tecnologias de informação e sim, programação e coisas do género. Isto também porque eu, pronto, tenho este percurso também, licenciatura em Biologia, mas depois também tenho tentado, mas não consegui profissionalizar, digamos, esse percurso. E agora também, pronto, um pouco não é bem desespero, mas por não ver saídas e tentar arranjar outra forma de ter uma vida, digamos, e um Sim, sustento. sim. Estou a Bem, tentar também uma reconversão e não sei se foi um pouco certo. também o caso. Não houve muito, porque eu acabei por ficar um bocadinho ligada, que era a parte da biologia em si, que era a parte na investigação, que era a parte da comunicação.
de ciência. Mas a verdade é que, por exemplo, o nosso programador, que é holandês, e que foi ele no início, o primeiro programador, agora já não estamos tanto a trabalhar com ele, porque temos estado a trabalhar com dois programadores mais jovens que estavam de cá de Portugal, mas o nosso programador, que era amigo pessoal, ele era biólogo de formação e posteriormente dedicou-se à programação e, portanto, no fundo a vida dele era a programação com esta componente da biologia, portanto, há casos assim. Depois conseguiu alinhar bem as duas dimensões. Conseguiu perfeitamente, quer dizer, ele fazia trabalhos de programação em áreas completamente diferentes, mas sentia muita afinidade por projetos como o nosso, não é? Que ia buscar especial satisfação. Sim, porque pronto, ele na verdade era programador. Na verdade, os biólogos que nós temos estado na associação a trabalhar connosco são muito biólogos, não têm assim muito competências, quer dizer, nós já vamos tendo, há linguagens que eu agora já consigo perceber e que não percebia quando comecei com isto, não é? Portanto, em termos de algumas linguagens de programação, de algumas coisas que se fazem. Agora, não me sentia minimamente capaz de criar, por exemplo, um outro projeto sozinha, não é? Portanto, no fundo, eu tenho aqui a componente mais de biologia, mas é o meu caso, portanto, um bocadinho para dizer que não é nenhum exemplo, porque, por exemplo, o Marcel, que era o tal programador holandês que nós tínhamos, tinha essas duas componentes e, de facto, um bocadinho, se calhar pela mesma razão, a biologia acabou por não ser, acabou por não funcionar para ele e acabou por não ser aquilo que ele depois quis dedicar e foi, no fundo, inspirado também por outras coisas que estava na altura a fazer, foi começar a trabalhar em programação e a aprender e acabou por se especializar foi nisso, não é? Portanto, no fundo, acho que há muitos casos diferentes, mas é uma ótima aposta, porque de facto a programação tem umas saídas que a biologia infelizmente não tem, mas pronto, mas dá-nos outras coisas. Sim, pronto, obrigado. Muito obrigado. Obrigada, André, também. E boa sorte. Pois é uma ferramenta extremamente versátil, até mesmo a nível de ensino, licenciatura, pode ser um excelente complemento e se calhar até incluir na avaliação, puxar pelos alunos, espírito competitivo, para além também é saudável. Nós irmos começar a ir mais para o campo, em vez de estarmos tanto tempo fechados em casa. Duas componentes, não é? Que é um bocadinho... puxa muito para as tecnologias, portanto, sei lá, as novas gerações que estão muito agarradas aos telemóveis e têm essa componente aqui, mas não é para ficar em casa, portanto, mas a ideia é, sim senhor, usar o telemóvel, mas não numa coisa passiva, não é? Em que a pessoa esteja só, por exemplo, a ver vídeos do TikTok ou outra coisa, tem que usar o telemóvel, pode partilhar com os seus amigos, mas está ali a aprender e a fazer registros, portanto, no fundo acaba por ter um bocadinho também essa componente pedagógica. Conhecer e valorizar o que nos rodeia e não só os elefantes e os leões em África. Exatamente. Pronto, eu não sei se há mais alguém que quer colocar alguma questão. Pronto, parece que não. Já o tempo vai avançado. Patrícia, muito obrigado por esta sessão. Foi excelente, acho que permitiu aqui as pessoas ganhar o entusiasmo e certamente durante o fim de semana vou aproveitar não estar a chover para ir dar um passeio pelo menos e começar já a ganhar uns registros, a colaborar. Muito obrigado a todos também pela vossa presença e espero ver-vos brevemente num Biolousada presencial ou então no próximo Biolousada em casa. Está? Muito obrigado a todos, um bom fim de semana. Muito obrigada também pelo convite e pela excelente noite e conversa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos também.